Olá, sexto ano, familiares. Sou Edilson, professor de matemática. Essa é uma aula para o programa Educa TV Lavras da Secretaria Municipal de Educação. Hoje veremos o conteúdo expressões numéricas. Então vamos iniciar aí com a definição, depois veremos alguns exemplos. Então, expressões numéricas são grupos numéricos calculados por operações matemáticas que seguem determinada ordem. Então, nas expressões numéricas, podemos utilizar todas as operações vistas até o momento, como adição, subtração, divisão, multiplicação e potenciação. Essas expressões numéricas seguem determinada ordem. Ou seja, então, primeiro, teremos que resolver potenciação, se houver. Depois, multiplicação e divisão. E por último, então, adição e subtração. Então, nessa ordem, se tiver potenciação, resolveremos ela primeiro, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Então, vejamos um exemplo. Então, o preço de uma corrida de táxi tem uma taxa fixa de R$ 5,00 mais R$ 3,00 por quilômetro rodado. Então, quanto o Mário pagará por uma corrida de 17 quilômetros? Ou seja, então ele vai pagar R$ 5,00, que é uma taxa fixa, mais R$ 3,00 por quilômetro rodado. Ele rodou 17 quilômetros. Então, temos que fazer 3 vezes 17 e somar com 5 para ter esse total. Então, observa, temos 5 mais 3 vezes 7. Então, observa que temos soma e multiplicação. Então, lembrando ali das regras das expressões numéricas, primeiro nós fazemos a multiplicação. Até porque se nós somarmos 5 mais 3, que dá 8, e multiplicar por 17, então o valor pago por Mário vai estar errado. Porque os R$ 5,00 ali é a taxa fixa. Primeiro tem que saber quanto que ele vai pagar em relação aos quilômetros que ele rodou, que são os 17. Ele vai pagar R$ 3,00 por quilômetro rodado. Depois somar com a taxa fixa, que é 5. Então, primeiro temos que fazer 3 vezes 17. Depois somar com 5. Então, seguindo a ordem então, das expressões numéricas. Nesse caso aí não tem potenciação. Aí o segundo passo é ver se tem multiplicação e divisão. Nesse caso aí tem a multiplicação. Então vamos fazer a multiplicação. E depois soma e subtração. Então nesse caso aí tem a soma, então depois faremos a soma. Então temos que escolher um número ou 3 ou 17 para ser o multiplicando e o outro para ser o multiplicador. Então geralmente para facilitar o algoritmo da multiplicação, utilizamos para ser multiplicando o número que tem mais algarismos. Nesse caso, o 17 tem 2 algarismos, o 1 e o 7, e o número 3 tem um algarismo, apenas o 3. Então, para ser o multiplicando, vamos escolher o 17, porque ele tem mais algarismos. E para ser o multiplicador, o número 3. Então, faremos, então, 3 vezes 17. Então, utilizando o algoritmo, primeiro fazemos 3 vezes 7, que dá 21. Então, é uma unidade. Então, fica 1 na unidade e 2 vai para as dezenas. Agora, fazemos 3 vezes 1, que dá 3. Somando com 2, dá 5. Então, 51. Então, 3 vezes 17, 51. Então, fica 5 mais 51, que é o 3 vezes 17. E agora só tem a soma. Então, podemos somar ali 5 mais 51, que dá 56. Então, ou seja, então, o Mário pagará então, R$ 56,00 pela corrida então, de 17 quilômetros. Só que tem alguns casos que a gente quer fazer
é a adição ou a subtração antes de fazer a multiplicação e a divisão. Então, para isso, então, em matemática, em expressões numéricas, utilizamos então os parênteses. Então, as operações que estiver entre parênteses, elas devem ser feitas primeiros. Em seguida, seguir a ordem que foi vista anteriormente. Ou seja, potenciação, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Então vamos ver mais um exemplo. Vitor tinha R$ 48. Ganhou mais R$ 12. Então depois dividiu igualmente seu dinheiro com seu irmão Bruno. Então com quantos reais cada um ficou? Então observa, ele tinha R$ 48, ganhou mais 12, depois dividiu com seu irmão. Então primeiro a gente quer somar e depois dividir para saber com quanto cada um ficou. Então o que nós teremos que fazer então para indicar que a soma vai vir antes da divisão? Então colocar essa soma entre parênteses, porque em expressões numéricas as operações que estiverem entre parênteses devem ser feitas primeiro. Então nesse caso, como a gente quer somar o 48 mais 12 primeiro, vamos deixar ele entre parênteses e depois dividir por 2 para saber com quanto cada irmão ficou. Então 48 mais 12 dá 60. Então vai ser 60 dividido por 2. 60 dividido por 2, 30. Então, ou seja, cada irmão ficou com R$ 30. Então só lembrando, para indicar que a gente quer fazer uma operação antes aí, em expressões numéricas, vamos colocar ela entre parênteses. E um terceiro exemplo, então, é para resolver a seguinte expressão numérica. Então, 2/4 dividido por 4 mais 3² vezes 10. Então, observe que temos potenciação, divisão, soma e multiplicação. Então, primeiro que a gente tem que resolver as potenciações. Então, temos ali duas potenciações, 2/4 e 3². Então, 2/4, quanto que é 2/4? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, 2/4 é 16. Então, fica 16 dividido por 4 mais 3². Já vamos resolver o 3². Quanto que dá o 3²? 3² é 3 vezes 3. Então, ou seja, dá 9. Então, dá 16 dividido por 4 mais 9, aí vezes o 10. Vamos repetir o 10. Então, agora, quais operações que temos? Sobrou lá, 16 dividido por 4 mais 9 vezes 10. Então, temos divisão, soma e multiplicação. Então, o próximo passo agora é resolver as divisões e multiplicações. Então, vamos fazer 16 dividido por 4 e depois 9 vezes 10. 9 vezes 10. Para finalmente, então, somar. Então, 16 dividido por 4 dá 4. Então, mais. Aí 9 vezes 10, 90. Então, agora sobrou só a soma. 4 mais 90, que dá 94. Então, é o resultado então, dessa expressão numérica. Então, é só lembrar então, de ir seguindo as ordens. Se tiver parênteses, resolvemos primeiro o que está entre parênteses. Depois, potenciações. Depois, multiplicações e divisões. E por último, soma e subtrações. Então, aí só para relembrar então, as 3 expressões numéricas que foram resolvidas na aula de hoje. Na letra A, observa as operações que temos. Soma e multiplicação. Primeiro resolvemos a multiplicação, depois somamos. Na letra B, temos ali temos o parênteses, indicando que a soma deve ser feita primeiro,
depois é feita a divisão. Na letra C, temos potenciações, divisões e soma e multiplicação. Então, primeiro resolvemos as potenciações, depois resolvemos a divisão e a multiplicação e, por último, a soma. Então, é importante lembrar dessas ordens. Sexto ano, familiares, essa foi nossa aula de expressões numéricas. Até a próxima aula.